bocadinho no off tivemos a falar sobre a questão da segurança dentro do centro histórico. Tens uma coisa. O que é que tu achas? Eu acho que de facto tem havido focos de insegurança no centro histórico e isso não há como negar. Acho que também devemos colocar as coisas na sua devida escala. Não devemos, acho que devemos ser prudentes nesse aspecto e não devemos dizer que há um problema de insegurança no centro histórico, porque se já temos um problema de fixar pessoas dentro da cidade, se vamos com esta onda de que existe um problema de insegurança no centro histórico, as pessoas vão se afastar de vez. Acho que obviamente devemos estar atentos a estes fenómenos e devemos obviamente dar toda a capacidade à polícia para poder intervir. Eu acho que a PSP tem feito o seu trabalho de forma exemplar aqui em Évora. E quando falamos sobre isto, estamos a falar só com relação à zona dos centros históricos ou os bairros arredores todos? Eu acho que aquilo que tem se falado mais nas notícias, as questões de insegurança no centro histórico. Eu acho que Évora é uma cidade segura. O Concelho de Évora é um concelho seguro, Concordo. essencialmente. Concordo. E acho que é bom viver em Évora e acho que podemos ter uma boa qualidade de vida no Alentejo e em Évora. Agora, mais do que falarmos de insegurança, acho que podíamos falar de habitação. Da habitação e também de postos de trabalho. E de postos de trabalho e de serviços públicos de qualidade, não é? E eu nunca percebi o porquê que temos um fluxo, estamos a falar sobre um bocadinho do fluxo imigratório, que a cidade está desse boom. Obviamente que abre um ou outro tema, mas temos muito poucas ofertas de trabalho cá na região. Temos poucas ofertas de trabalho porque depois não temos os serviços que deem suporte à vida das pessoas, não é? Se não temos centros de saúde com médicos, se não temos um hospital que tenha os pediatras suficientes e outras especialidades, se não temos as escolas públicas com professores e auxiliares em quantidade, se não temos habitação, obviamente ninguém cá vai fixar empresas. Porque ninguém vem para cá trabalhar se não tiver habitação, se não tiver onde pôr os seus filhos na escola, se não tiver depois acesso aos cuidados de saúde. Portanto, tem que haver um investimento público maior para poder atrair esse investimento. E achas que há muito pouco investimento público em Évora? Ou Acho na que há região do pouco Alentejo? investimento público no país todo, não é? E acho que o interior tem sido muito abandonado pela política nacional, isso sem dúvida. Em quais são os aspectos? Como? Em que aspectos? Habitação, indústria? Sim, essencialmente nas questões da habitação. As questões da habitação acho que é o aspecto mais central que vemos nos últimos tempos. E não é porque falta muita construção. Nós temos muitas casas abandonadas em Évora, por exemplo, devolutas, não é? Sem ninguém a viver, a apodrecer, com proprietários que não querem fazer caso delas. Porque se calhar muitos já não existem. Muitos que já não existem, ou eventualmente. Sim. Eu me lembro que acho que há um mês atrás, tivemos uma tertúlia na universidade sobre devolutos. Já lá algumas entidades já têm da universidade, professores e a direção do Diário do Sul. E a gente abordou essa questão dos devolutos. E o mais engraçado é que eu descobri que não há só edifícios em devolutos dentro do centro histórico. Também há muitos edifícios em devolutos fora do centro histórico. Sem dúvida, sem dúvida. Há muitos na cidade. E que podiam ser recuperados, certo. E dar uma nova vida para muitas famílias que não têm habitação, ou fazer disso uma casa social. E uma das coisas que eu não percebo é por que é tão difícil conseguir uma habitação social cá em Évora. Porque não há essa coragem política, não é? De tomar administrativamente esses prédios, que têm eventualmente alguns donos. Ou seja, quando se diz isto não é tirar a casa às pessoas, ou tirar o direito de propriedade às pessoas. É o Estado intervir sobre uma casa que está vazia, recuperá-la, arrendá-la e ir, obviamente, pagando ao seu proprietário aquilo que é lhe devido, mas não deixar que a casa continue assim devoluta. Ou seja, eles tiveram uma casa que está em devoluto ou que não usa. Esse mesmo imóvel, vocês pegam, arrendam a mim e depois dão ou põem. Ou seja, recuperar, fazer a recuperação. Mas isso não vai dar um choque com o proprietário? Não dá o choque proprietário porque o proprietário não perde a posse. Passado, sei lá, 30, 40 anos, volta a ter a posse do imóvel e até já recuperado, não é? Agora, aquilo que não podemos permitir é que existem tantas casas vazias a apodrecer e tantas pessoas sem casa a quererem viver. Eu percebo a ideia e até que a ideia é boa, mas também acho que isso é um assunto muito sensível. É delicado, claro que é. É muito sensível. Claro que é. Por isso é que há quem tenha a coragem de defender isto e há quem ache que o direito de propriedade deve prevalecer.
o direito de propriedade tem prevalecido e é o que tem dado. Casas vazias e a apodrecer, e isso é que não pode ser. Qual é a sua opinião sobre o hospital regional? Sim, sim. Acho que vai ser um belo investimento para o Alentejo. Só Não podemos esquecer é que vamos precisar de profissionais de saúde para trabalhar lá. Eu estive a falar isso com alguém há tempos e eu não sei se isso não vai ser uma bolha. Pois? Vamos ver, vamos ver. Do jeito que a coisa está, com as greves, com a maior parte dos profissionais na área a quererem imigrar, ou muitos imigram, e depois, dada a situação, do nível de vida, as condições de vida que é cá na região, eu não sei se isso, eu acho que tem que haver uma proposta ou se cria condições a sério que é para atrair as pessoas da área que é para trabalhar cá, porque senão vamos ter problemas com isto. Claro. Já vamos abrir um hospital fantasma. Pois. É a minha opinião pessoal, eu não sou formado na área, não sou político, mas pronto, eu como vou acompanhando o acontecimento das coisas, às vezes eu digo que eu tive a sorte, tenho a sorte, de acompanhar esses últimos 10 anos de crescimento da cidade e da região. Certo. Eu tenho essa felicidade e às vezes eu vou me apercebendo sobre esses pequenos pontos que podem parecer que não fazem importância, mas fazem. Claro que sim. É a minha opinião pessoal e eu acho que vocês enquanto políticos, né, tanto oposição ou tem que criar bem uma estratégia que é para atrair Os profissionais. os profissionais. Claro. Senão nós, o cidadão comum, é que ficamos. Senão vamos ter um hospital muito bem equipado, mas sem ninguém para trabalhar lá dentro. Isso é que não pode ser. E pode acontecer o que está acontecendo nas outras cidades. A pessoa vai para as urgências ou vai para fazer uma consulta E e fica horas e horas à espera. Claro. horas e horas à espera. Ou meses à espera de uma especialidade, de uma consulta de especialidade. Claro que um hospital bem apetrechado é mais apetecível para alguns profissionais, não é? Um hospital novo é mais apetecível, mas não chega, não é? Está em que zona já agora? Como? O hospital está. É atrás do Evrotel. Saída para O Lisboa. Sim, a saída para Lisboa é Evertel. Eu por acaso não sabia onde é que estava a ser feito. Eu sempre tive a percepção por que era para trás. aqui, para esse lado, para quem vai para os Tremores. Não. Aí é uma linha ferroviária que está a ser um investimento também importante para a região. Qual é a ligação? Sines, Espanha, Caia, para transporte de mercadorias. Passa a por linha cá? ferroviária, já passa por Évora, sim. Porque agora também eu tenho alguns amigos que vivem nos canaviais e já percebi que há um impasse que está-se a fazer obras nos canaviais. Exatamente. E cortaram as estradas e há muita conversa que as obras é daqui para um ano, que a moto que fazia, imagina, 5 minutos para o trabalho, agora faz 30 minutos. Pois, tem sido complicado para quem vive. O que é que tem a dizer sobre isto? Acho que é difícil, mas acho que é uma intervenção que tinha que ser feita. As condutas de água não estavam apodrecidas e tínhamos um problema sério de abastecimento de água para os canaviais. Não é? Aliás, é um dos bairros que sofre muito com isso. Claro, exatamente. De E acho que água. este investimento é importante. Está a demorar tempo demais. Isso aí. Por que é só agora? Pois isso aí é uma questão de perguntar ao município de Évora e a quem gera o município de Évora. Eu acho que nós cometemos um erro há algum tempo que foi retirar o controle da água da Câmara Municipal de Évora e passá-la para uma empresa, ainda que pública, que gere água de vários concelhos do distrito. E isso foi um erro, ou seja, passou a água a ser mais cara para o município, passou a água a ser mais cara para o município e deixou de estar sob o controlo. Pode falar, vou só baixar mais aquilo. Passou a deixar de estar sob o controlo da Câmara Municipal. Portanto, estamos muito dependentes desta empresa para fazer as intervenções. Mas eu sempre achei que a gestão da água sempre teve com a Câmara. Ou A cobrança da água é feita pela Câmara, mas não é a manutenção desta redistribuição não é feita pela Câmara. Não é feita pela Câmara. É pelas águas do Centro Alentejo. Porque já há cidades do país ou concelhos que a Câmara já não detém isso. E há cidades que a água é totalmente privatizada. Especialmente, espero que aqui não chegue a ser, ou seja, deixar para privados o controle da água, não é? Como é óbvio, nunca defenderíamos isso. Mas esta intervenção é importante. Acho que está a demorar tempo demais, não sei explicar porquê. Mas é uma intervenção importante e acho que no fundo vai beneficiar a população dos canaviais, que já merecia esta intervenção há muitos anos. Sim, eles têm muitos problemas com relação ao abastecimento de água.
E infelizmente, pronto, mais vale tarde do que nunca. Claro, Mais exatamente. vale tarde do que nunca. Só espero que seja uma intervenção que seja mesmo. Exatamente, resolva o problema. Porque eu tenho colegas que estão lá e às vezes é chato. Claro que agora é muito chato, porque tem que se sim. dar uma grande volta para Uma chegar aos grande volta. canaviais e há ali problemas de trânsito. Mas isso foi uma decisão feita pelo Conselho, lá na Câmara, com os outros partidos políticos, ou foi só decisão da Câmara? Não, foi a decisão do Executivo, Do Executivo. de pedir a intervenção à empresa, que tinha que ser feita e fazia parte das suas competências substituir aquelas condutas de água. E foi possível fazê-lo agora e ainda bem que está a ser feito. Quantos membros tem um bloco de esquerda? Cá, Membros membros efetivos e não efetivos, contando. militantes, Militantes, é no isso. Distrito de Évora, no Distrito de Évora somos cerca de 100 militantes ativos, sim. 100 militantes. E Depois depois há- temos muitos simpatizantes com quem trabalhamos que não têm cartão, ou seja, não são filiados no partido, mas que são simpatizantes, que estão connosco. No Bloco de Esquerda não fazemos muita diferença entre pessoas que são militantes do partido, ou seja, que preencheram a ficha, ou pessoas que não preencheram a ficha. Como o PS e outros Não partidos. sei muito bem como é que funcionam os outros E partidos, outros nem vou partidos, aguentar a criticar os outros sim. partidos nas suas formas de funcionar, cada um sabe de si. Nós somos de facto muito abertos, ou seja, mesmo em reuniões, obviamente que há situações em que há votos para estruturas internas, só os militantes é que podem votar. Mas as reuniões são abertas a quem queira participar, os debates são abertos a quem queira participar. Somos de facto muito abertos nesse sentido, ou seja, não exigimos cartão para as pessoas participarem nas nossas atividades. Achas que há cada vez mais jovens na política ou não? Acho que há menos jovens interessados. Não sei se nas questões da política. Eu acho que há jovens que estão interessados nas questões da política. Acho que há mais jovens que estão desconfiados do sistema partidário. Isso sim. Agora, isso não quer dizer que os jovens não estejam interessados em política. Os jovens estão preocupados com as formas de acesso ao ensino superior, estão preocupados com as condições nas suas escolas, estão preocupados com o seu futuro, se têm que emigrar ou não têm que emigrar, com o salário que vão ter, se vale a pena estudar ou não para receber 1000 euros ou então não estudar e receber 800. O que é que vale a pena investir em estudar no ensino superior ou não? E isto é política, portanto os jovens estão interessados em política. Acho que os jovens estão desconfiados do sistema partidário e eu percebo essa desconfiança. Temos tido, desde que temos democracia, uma alternância entre dois grandes partidos, que é o PS e o PSD, que têm arrastado esta ideia de que não existe alternativa. Nos têm dito basicamente que não há alternativa, que tem que ser assim. Aliás, há uns tempos alguém dizia mesmo que não há alternativa. E há sempre alternativa, não é? Há sempre outras formas de fazer política. Seja à esquerda, seja à direita, há sempre outras formas de fazer política. E não podemos... Nós gostamos muito de fado em Portugal, mas não podemos estar sujeitos ao triste fado de ser sempre assim. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que é meio desconfortável, mas eu gostaria que você me respondesse. Sim. Nas últimas eleições, nos últimos anos, o Bloco de Esquerda sempre foi a terceira força maior política do país. Certo. Qual foi a sensação nessas últimas eleições de vocês perderem esse lugar para o Chega? Há várias sensações. O facto do Bloco de Esquerda ter diminuído em termos de votos, nós estávamos à espera, ou seja, nós tomámos uma decisão difícil, nós fizemos um acordo com o Partido Socialista durante uns anos, porque achámos que era importante afastar a direita do poder e fazer a recuperação de alguns rendimentos, a recuperação de alguns direitos que tinham sido perdidos pelos trabalhadores e estamos orgulhosos desse acordo que fizemos. Esse acordo foi rompido pelo Partido Socialista, que fez uma grande chantagem ao país a dizer que se o Bloco de Esquerda não aprovasse o orçamento, então teríamos de ter eleições. Foi aquele ano que estava a dizer que havia crise no governo. Exatamente, o Sr. Presidente Marcelo foi atrás e deu esse favor ao Partido Socialista. Ou seja, houve toda a máquina do Partido Socialista, que tem uma máquina poderosa, fez esta chantagem de forma exemplar e naturalmente nós sabíamos que íamos ser prejudicados naquelas eleições e que iríamos perder votos. Mas hoje em dia, se perguntarmos às pessoas, as pessoas já compreendem melhor porque é que o Bloco de Esquerda não aprovou um orçamento que não dava mais condições à saúde, que não resolvia as questões da habitação, que não resolvia as questões da educação, que não resolvia as questões dos trabalhadores. Hoje em dia as pessoas já começam a perceber a postura do Bloco de Esquerda. Por isso é que em algumas sondagens, eu não gosto muito das sondagens, porque acho sempre... Sim, as sondagens nem sempre... entrevistar 1000 pessoas, quer dizer... Acho que é importante termos uma tendência, mas valem o que valem. Só para termos uma noção do que está a passar. Mas as sondagens valendo o que valem já mostram uma subida do Bloco de Esquerda. Já houve casos que há de eleições. Temos um problema com a extrema-direita em Portugal.
Ou seja, eu acho que não é o Bloco de Esquerda que deve estar preocupado pelo Chega a ser a terceira força política. Acho que é o país que deve estar preocupado pela extrema-direita fascista, racista, xenófoba, que é estes os nomes que devemos dizer, sem ter medo, ser a terceira força política em Portugal. E acho que as pessoas devem perceber aquilo que é o Chega. Eu percebo que as pessoas estejam com raiva, ou seja, eu quando o dinheiro não me chega ao fim do mês, quando eu não tenho acesso a um médico de família, quando eu faço contas para ir ao supermercado, eu fico com raiva. Eu fico com raiva. E a raiva está a um passo do ódio. Já somos dois. Já somos dois. Eu sou psicólogo e sei muito bem como é que estes fenómenos acontecem, ou seja, a raiva está a um passo do ódio. É que já somos os e eu dois. quando sinto ódio, aproximo-me de quem expressa melhor esse ódio. E o Chega é a expressão desse ódio. Agora, é a expressão do ódio que só afeta todos nós enquanto sociedade, não é? Olha, Bruno, estamos a chegar ao final da nossa live. Isto é só para dizer aos nossos ouvintes e aos nossos seguidores. Isto foi um aquecimento daquilo que vamos ter com o Bruno do Diário do Sul. Ficam atentos, Bloco de Esquerda. Foi um E se o Bruno quiser dizer mais alguma coisa em frente às câmaras... Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Sem esquecer tenho seguido este projeto e acho fantástico. Acho que... Muito obrigado. É só para dizer, olha, não se esqueçam de partilhar com vossos amigos, namoradas, sigam a página. Se quiserem seguir também as páginas do Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda da Évora, fácil de encontrar. Estão no Instagram, Facebook. Exatamente. Onde é que estão localizados já agora? Já me falou. Rua de Valvinos. Falamos em off, mas... Rua de Valvinos, número 20, em Évora. Para aqueles jovens que estão interessados na política, olha... Se tiver dúvidas, mande mensagens com questões, nós respondemos a tudo sem tabus. Essencialmente, e qualquer questão é sem tabus, sem tons. Exatamente. Isto é combinação perfeita. Exatamente. Olha, Bruno, mais uma vez obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Não, nós é que agradecemos. Mas está combinado. Combinadíssimo. Depois da feira estamos lá, Diário do Sul. Certíssimo, lá estarei com todo o gosto. Isso estou a falar mesmo na live que é para as pessoas verem que estás a se comprometer. Eu comprometo-me na live e fora da live. Pronto. Palavra dada, palavra Olha, errada. obrigadinho por esse bocado. Obrigado. Tá.